Ao vivo? Aos vivos e a cores. Boa noite, galerinha do Terceirão. Alô, você anenzando, você terceirando. Você que tá na jornada, tá vendo bem ali já, ó. Ali, bem ali já, o dia da prova do Enem. Ou então, professor, tô vendo mais amplo. Estou vendo concluir um ensino médio. Ingressar em outras atividades. Muito bem. Muito bem, galerinha. Meu muito boa noite para a galera de São Pedro, lá no Povoado Brejo. Sempre atenta, sempre ativa e participativa. Alô, você de Pavo Sul, ali pertinho de Canto do Buriti, eu acho. Alô, você de Palmeira, que deve estar fazendo um frio danado lá em Palmeira esse período, viu? De noite, pro caba tomar banho, o caba tem que ter uma coragem doida, viu? Igualmente Guaribas, viu? Guaribas também deve fazer um friozinho bom, rapaz. Alô, Betânia 3. Boa noite, Betânia 3. De boa na Lagoa, tio Flávio Coelho, da área das histórias. Olha, meus pimpolhos, hoje nós vamos começar uma temática muito importante, que provavelmente você já deu uma pincelada nela na área de geografia. Já deve ter dado uma pincelada com o professor de Geo, que é a temática sobre a Guerra Fria. O choque que não teve entre o ZEUA e a União Soviética. Fatality, era para ter um fatality, viu? Mas não teve. Ih, rapaz, a guerra foi fria, ainda bem, porque se tivesse esquentado, como disse Albert Einstein, não ficaríamos para contar histórias e a narrativa seria feita em paus e pedra. Nós voltaríamos lá para a pré-história, velho. Olha, lá para a pré-história, viu? O mundo em tensão. O mundo em tensão. É o Tio Sam e o Urso. A Guerra Fria. Aqui é o Rock Balboa, viu? Quem assistiu os filmes do Rock e do Rambo deve lembrar. Aqui é a nova guerra, ó. É uma guerra comercial, velho. Entre Made in China e o ZEUA. Eita, rapaz. Um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade. O homem pisa na lua. A famosa Guerra nas Estrelas. Quem já jogou aquele joguinho War, não sei como pronuncia direito, mas lembra, ó, de você conquistar os territórios, é mais ou menos o que tinha na Guerra Fria. E a guerra foi fria, não esquentou, porque se tivesse esquentado, teria tido uma terceira guerra, e a guerra seria nuclear. Aí o pipoco tinha sido grande, de boa. Aí, como disse, mais uma vez, como disse Albert Einstein, se tivesse uma guerra direta entre os Estados Unidos e a União Soviética, uma guerra nuclear, bomba atômica, bomba de hidrogênio, não ia sobrar quase nada de nós, viu? Não ia sobrar quase nada de nós. Perfeitinho? Vamos lá. Quando tá terminando a Segunda Guerra Mundial, tá aí o cara na Segunda Guerra, ó. Quando tiver terminando a Segunda Guerra, os países vencedores já estavam se reunindo, ó. Antes de terminar a guerra, os três grandes já se reuniam. Tio, quem eram os três grandes? A Inglaterra, os Estados Unidos e a União Soviética. Ah, papai, esses três grandes estão se reunindo, viu? E estão já fazendo uma projeção de um mundo pós-nazismo, de Europa pós-Hitler. A primeira grande conferência dos três grandes foi em Teherã, era um território inglês, no Irã, bacaninha, ali onde decidiu que os Estados Unidos iam ajudar a libertar o norte da França, enquanto a União Soviética iria libertar o leste europeu. Bacaninha. E um dos elementos que vai se tornar símbolo da chamada Guerra Fria, ó, já havia sido feita a proposta de dividir a Alemanha em duas partes. A Alemanha Ocidental, que ficaria sob a influência dos Estados Unidos, e a Alemanha Oriental, sob a influência da União Soviética. Já em fevereiro de 1945, a famosa Conferência de Yalta, dentro da União Soviética, na Crimeia, ali criou essa instituição que nasceu para fazer a paz mundial. Mentira! Fazer a paz mundial. A União Soviética ficaria responsável
por, vamos dizer assim, libertar e incorporar partes do leste europeu e da Alemanha Oriental, e os Estados Unidos ficaria a sua influência tradicional na parte da Europa Ocidental. Bacaninha? A Coreia vai ser dividida, vai ter uma guerra, vai ser dividida nas duas partes, que é a Coreia do Norte do Kim Jong-il e a Coreia do Sul, que é uma potência capitalista. E já antes um pouquinho de o Hitler cair, ó, dentro da Alemanha, ó, dentro da Alemanha, antes um pouquinho de o Hitler cair, nós vamos desnazificar a Europa. E nesse cenário aqui, galerinha de Pavussu, muitos nazistas conseguiram fugir, alguns foram para a Argentina, e alguns da Argentina foram, sabe para onde? Para o Brasil. Lá para o Brasil. E foi. Vamos passar em slide, vamos passar o slide, de boa? Tá aí os três grandes, aqui é o comandante-mor da União Soviética, Joseph Stalin, do presidente dos Estados Unidos, meu amigo Roosevelt, e o primeiro-ministro britânico, Winston Churchill. Ah, papai, aqui em Teherã, e depois em Yalta, região fria, né, na Crimeia, tá aqui o Winston Churchill, presidente dos Estados Unidos, e o meu amigo José Stalinini. Os acordos realizados por esses três grandes de como será o mundo no pós-nazismo, no pós-Hitler, no pós-Segunda Guerra. Bacaninha? Primeiro, o primeiro-ministro Winston Churchill foi aos Estados Unidos e fez esse discurso nos Estados Unidos. Ele está dizendo, sabe o quê? Ei, lá no leste europeu está subindo uma cortina de ferro. De novo, lá no leste europeu subiu uma cortina de ferro. Ah, papai! E foi. É uma linha que está sob influência dos soviéticos, que pega várias capitais do leste europeu, que na realidade quem havia ajudado parte dessas cidades aí a se libertar do nazismo tinham sido tropas soviéticas. Tropas soviéticas do Inocêncio. E aí o primeiro-ministro Winston Churchill está dizendo, olha, o Stalin está se assenhorando, está influenciando. Os partidos comunistas que não eram nada, agora estão lá, no controle total, em um regime totalitário. Não aceitemos que as regiões tão recentemente iluminadas por nós caiam numa sombra tremenda. Ah, papai, ali já era um prenúncio. Da Guerra Fria. Claro que o era, galerinha. Claro que o era. De boa? Faça a leitura do texto aí por completo. Vale a pena. Beleza. Galerinha de Do Inocêncio aos vivos, Guaribas também aos vivos. Galerinha que tá chegando aí devagarinho, de boa. Vou passar aí a famosa cortina de ferro, aí é só uma figura, viu? Aí a famosa cortina de ferro que você vai ver no mapa, olha. O que o Winston Churchill disse foi, a União Soviética levantou, ele desceu, né? Levantou uma cortina de ferro separando a Europa, o leste europeu, sob influência dos comuna, sob influência dos comuna do ocidente europeu. Então, ali já estava desenhado que a própria Europa estava dividida entre uma parte de grande influência da União Soviética e outra parte que vai ser ajudada sobremaneira pelos Estados Unidos, até inclusive para evitar
de novo, para evitar que elas fossem seduzidas pela sereia do comunismo. Ih, rapaz, tinha isso? Tinha isso sim, galerinha. Daí eu peguei essas imagens na internet, e essa daí está mostrando um muro dividindo dois países na Europa. É essa cortina de ferro aí que o Winston Churchill falou, dividindo os países que tinham partidos comunistas controlando eles, e uma Europa que era, você está vendo azulzinho, era capitalista, era do real, do din-din, que na verdade são os países que tinham uma influência maior, deixa eu botar um azulzinho melhor aqui, ó, que tinham uma influência maior, claro, dos Estados Unidos, e eles vão receber uma ajuda sobremaneira dos norte-americanos, claro, para evitar que o comunismo chegasse até esses países onde eu estou botando aí o cifrãozinho, haja vista a presença de capital norte-americano e de produtos norte-americanos. Bacana? A cortina de ferro era feita de concreto, de vala, de arame farpado, de alarmes, de torres, para evitar que a galerinha daqui viesse para cá e a galerinha daqui fosse para lá. Ih, é um muro. De boa? Questãozinha aí que eu peguei da internet, cara. Meus votos de Feliz Natal para todos os povos do Ocidente. E meus votos de Feliz Natal para todos os povos do Oriente. Todos os povos do Oriente. Oxe, ricocheteou na maldita cortina de ferro. Tá aí essa tirinha aí da Mafalda, daquele argentino. Cortina de ferro foi o nome dado pelo primeiro-ministro britânico Winston Churchill e se refere a qui, meus pimpolhos. Se refere a quê, galerinha? Tempo na tela aí, meu amigo Daniel Dandan, famoso Dandan. Deixa um minutinho para ver se galerinha manda a resposta para nós, velho. Galerinha de Dom Inocêncio, galerinha de São Pedro, alô você de Betânia, de Guaribas, alô galerinha de Palmeira, Pavussu, galerinha de São Pedro e Dom Inocêncio, tio, letra C de sabido, letra C de campeão, letra C de canal Educação. Vamos lá, ó. Cortina de ferro é uma linha de fronteira entre os territórios judeus e as áreas palestinas construído pelo governo de Israel? Não, mas lá tem um muro hoje, que é um muro separando o território dos israelenses, o Estado de Israel, do território dos palestinos, ali naquela região da faixa de Gaza. Mas o nome não é cortina de ferro. Linha divisória entre os territórios conquistados por Portugal e Espanha durante as grandes navegações. Essa linha é um meridiano, a linha imaginária, chamado Tratado de Tordesilhas. Tratado de Tordesilhas? Mas não é cortina de ferro, viu? Foi a divisão política europeia entre os países de formação capitalista
E aqueles que estavam sob a influência da União Soviética no pós-Segunda Guerra, corretíssimo. Letra C de Colônia do Gurgueia. Letra C de Colônia do Gurgueia. É uma barreira de imigração criada pela União Europeia para impedir a entrada de refugiados ilegais africanos e asiáticos. Olha, galerinha, tem hoje um grupo de imigrantes da guerra da Síria, do Afeganistão, da pobreza, da fome, de doenças na África, que tem tentado migrar pelo mar Mediterrâneo, entrar pelo sul da Itália ou pela Grécia e, quem sabe, passar a morar na Europa. Mas não existe uma barreira física. Não existe uma barreira física na Europa, nos países da União Europeia, para impedir essa entrada. De boa? Você viu muito as imagens mostrando os italianos fazendo, vamos dizer, o salvamento de refugiados que têm tentado atravessar ali e o naufrágio ocorrendo ali em alto mar, a peleja horrível. Portanto, o correto aí, letra C de campeão. Letra C de Colônia do Gurgueia, rapaz. Colônia do Gurgueia. Colônia do Gurgueia também deve estar fazendo um friozinho bom, viu? Deve estar fazendo um friozinho bom esse período. O caba para tomar um banho de noite, aquela cruviana. Ixi, Maria, menino. Eita, um banho de cu e aquela água fria que passou o dia no pote. Meu parente, respeite frio, viu? Água do chuveiro, lá da caixa, passou o dia no frio, né? Vamos para frente, vamos para frente. Visto a cortina de ferro, vamos adentrar mais com propriedade na chamada Guerra Fria, meus pimpolhos. Que eu já estou colocando para você a divisão do mundo e a dicotomia que havia entre os Estados Unidos e a União Soviética. Os Estados Unidos até hoje, baluarte defensor das liberdades, do individualismo, do consumismo, do capitalismo, das liberdades e da democracia. Lembre da eleição agora do presidente Joe Biden, como criou-se aquele grande problema, né, que ameaçou a democracia norte-americana, quando o então presidente Donald Trump estimulou os antes de não reconhecer o resultado das eleições e colocar em xeque a democracia norte-americana, né? Aí você vai ter a famosa Agência de Inteligência dos Estados Unidos, a águia é o símbolo do imperialismo americano, e o Neil Armstrong, aquele cosmonauta que foi na Lua, um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade. Mentira, viu? Mas o discurso na época era mais ou menos isso. Do outro lado, tá sua arquirrival inimiga de Felaboff. Respeito e rivalidade, viu? Arquirrival inimiga de Felaboff, que é a União Soviética. A União Soviética, até um tempinho desse, falava sobre uma sociedade igualitária. Mentira! Mas falava de uma sociedade igualitária. Todos tinham acesso aos bens produzidos. E tendo acesso aos bens produzidos, ali o que vale é a distribuição para que não haja carências, ninguém morrer de fome e etc. E aí, claro, vai ser o modelo do comunismo e, notadamente, o socialismo que você vê na União Soviética é um socialismo real. Não é aquele que o meu amigo Karl Marx propôs de evoluir uma sociedade socialista ao ponto de acabar as diferenças sociais e os trabalhadores terem acesso a tudo que produz de forma comum. A KGB, quem já viu reportagem recente sobre o Vladimir Putin, vou botar aqui, ó, o Vladimir Putin, quem já viu a reportagem recente sobre o Vladimir Putin, o Putin foi um espião,
Foi um segurança da KGB. E foi sim, velho. Olha aí como nós ainda temos resquícios da Guerra Fria. E para fechar, claro, a União Soviética é representada pelo urso, grande urso, e o Yuri Gagarin, o primeiro homem que viu a Terra lá do lado de fora. É, massa, né não? Ver a Terra do lado de fora, que visão privilegiada. Aí ele proferiu a frase: a Terra é azul. É verdade, ele vista lá de fora, a Terra é água, é azul. Faça o print dessa parte aí, galerinha. Per favore, em italiano, per favore. Ok, vamos lá, vamos lá. Visto isso, vamos conceituar aquilo que foi denominado de Guerra Fria. Vai ser fria porque não esquentou, claro, não esquentou, mas vai ser uma grande disputa entre as duas potências emergentes da Segunda Guerra Mundial. Haja vista que a Europa vai mergulhar sim. A guerra foi uma guerra mais europeia do que mundial, né? O Hitler fez aquela expansão e a bagaceira principal foi na Europa. Então vai ser uma disputa política, ideológica, econômica, militar, de propaganda, territorial, ideológica nas Olimpíadas, científica, na literatura e etc. Atualmente, a disputa nas Olimpíadas, por exemplo, é entre a China e os Estados Unidos. Ah, papai, e é. Cada um quer ter a liderança no quadro de medalhas de ouro. Essa liderança simboliza uma liderança em outros ramos, não apenas nos esportes, mas nas artes, na ciência, na economia, no poder bélico. E você sabe que a nova Guerra Fria hoje é uma guerra comercial entre Made in China e os Estados Unidos. É uma guerra nova, é uma Guerra Fria nova, né? A China substituiu a União Soviética como potência rival, concorrente e à altura dos Estados Unidos. Chamou-se fria porque não houve qualquer combate físico ou conflito direto entre essas duas potências. Embora todo mundo temesse um conflito mundial. E se tivesse um conflito mundial, ora, seria uma guerra atômica, uma guerra nuclear, uma guerra com bomba de hidrogênio, com poder de destruição inimaginável. De novo, com um poder de destruição inimaginável. Perfeitinho? Meu jovem, deixa um minutinho aí na tela, meu rei, para eu botar R$ 1 de água nessa canequinha, por favor.
Ok, Dandan. De boa. Alô? Oi? Tá ao vivo? Aos vivos. De boa. Vou passar aqui, galerinha, olha. O fim da Segunda Guerra assinalou a fase mundial marcada pelo confronto de duas superpotências. Na realidade, até chegar na Segunda Guerra Mundial, nós tínhamos várias potências. Tinha o Japão, tinha a Rússia, União Soviética, tinha a Alemanha do Hitler, tinha a Inglaterra, tinha a França, os Estados Unidos, vários centros de poder. Mas ao final da Segunda Guerra, como a gente disse, a Europa foi a mais prejudicada. Ela perde a liderança, a hegemonia mundial. E monta-se uma nova ordem mundial, com dois polos, dois centros de poder. E essa brincadeira perdurou por mais ou menos 45 anos. Ó, perdurou por mais 45 anos. É a chamada Guerra Fria. Então, essa imagem que eu peguei da internet, tá mostrando aí o tio Sam com um isqueiro numa mão e o pavio de uma bomba na outra. Do outro lado tem um soviético com a bomba debaixo do braço, um isqueiro e um pavio. Então, se tivesse um conflito mundial, o pipoco era grande, viu? O pipoco era grande demais, viu? Muito grande. Visto isso, eu coloquei assim, ó. Depois da Segunda Guerra, a Europa perdeu a hegemonia e essas duas superpotências, claro, vão entrar num conflito, mas não um conflito diretamente entre eles, graças a Deus. Várias formas, várias. E, na realidade, aos pouquinhos, os dois países buscaram áreas de influência. E o mundo ficou dividido entre o capitalismo, esse xizinho é para ser aqui, ó, entre o capitalismo e o comunismo. Olhe como o mundo ficou durante muito tempo à mercê de uma terceira guerra mundial. A guerra era fria, mas se esquentasse, o pipoco era grande. Então havia um equilíbrio instável do mundo, e tem autor que interpreta de forma diferente, que diz que a Guerra Fria foi feita de forma intencional entre os Estados Unidos e a União Soviética, mas no caso para evitar a emersão de outra potência, para que não existisse um outro para poder competir entre eles dois. Ah, papai, estratégias, né? Estratégias. Geopolítica, né? A denominação. Passando, galerinha, por acaso, se os Estados Unidos e o capitalismo era o primeiro mundo, e a União Soviética com os comunas era o segundo mundo, o terceiro mundo eram os países que disseram, olha, brother, nós somos meio que independentes, nós não estamos nem aí para a brigazinha de vocês. Ah, papai, de novo. Nós não estamos nem aí para a briguinha de vocês. Inclusive, claro, quando as potências europeias ficaram enfraquecidas, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética passaram a estimular. Ei, você besta, vocês vão ficar sendo submissos aos países europeus arrasados? Se torne independente e vem ser meu aliado. Ah, de novo, se torne independente e vem ser meu aliado. E eles passaram meio que a estimular, claro, a independência de colônias das potências europeias. Eu estou colocando duas que com o tempo vão prosperar, mas isso não foi muito comum, essa prosperidade. Haja vista, por exemplo, que os países africanos que eram submissos às potências europeias, hoje a maioria deles vive em frangalhos, né? Fome, guerras civis, desnutrição, violência, propagação da AIDS e várias outras doenças. A União Soviética deixou de existir em 91, bacaninha,
depois das reformas feitas pelo meu amigo Mikhail Gorbachev. E aí, mesmo não mais existindo, mas nós temos resquícios de uma Guerra Fria. Haja vista, por exemplo, a Rússia intervindo na política dos Estados Unidos, porque dizem que o Donald Trump teria recebido apoio dos russos. Virgem, nossa. Os Estados Unidos na disputa comercial com a China. Olha, eu imagino que deve ter nos Estados Unidos uns caras que têm odiado esse avanço, essa expansão comercial chinesa, tal qual há 100 anos, quem falava isso eram os ingleses em relação à Alemanha. Porque no início do no imperialismo, antes da Primeira Guerra Mundial, os ingleses diziam assim: se amanhã a Alemanha deixar de existir, não vai ter um inglês que não seja mais rico do que ele é hoje. Ah, papai, chama! E agora é os Estados Unidos. Se amanhã a China deixasse de existir, não haveria um norte-americano que não seja mais feliz e mais rico do que ele é hoje. Deu para ver aí, galerinha? E claro, a guerra da Ucrânia, que você está vendo no cenário atual, o noticiário mostra todo dia, é também resquício da Guerra Fria. Haja vista que os Estados Unidos têm a pretensão de colocar a Ucrânia como membro da OTAN, e se tornar membro da OTAN, pode colocar umas ogivas norte-americanas de frente para a Rússia. Eita, pipoco, viu, mano? Pipoco, viu? Vou passar, galerinha, vou passar, povo. Três conselhos importantes. Olha aí, ó. O capitalismo é filho das grandes navegações e da Revolução Industrial. É o mundo burguês. É o mundo onde o trabalhador não domina os meios de produção e é explorado pelo patrão, pelo empresário. No mundo capitalista, laissez-faire, laissez-passer, le monde de l'humain. Deixar fazer, deixar passar, que o mundo gira por si mesmo. Ah, papai, o baluarte principal, os Estados Unidos. O socialismo é uma teoria do meu amigo Karl Marx. O Karl Marx disse que o socialismo seria uma fase anterior ao comunismo. Só que o socialismo que você vai ver no século XX não é o socialismo proposto pelo Karl Marx, ali é o socialismo ideal. E o que nós vimos na prática foram ditaduras com o poder engessado nas mãos dos governantes, que passaram a viver com certos privilégios, explorando parte da classe trabalhadora na Índia, ou na China, na União Soviética, no Kim Jong-il da Coreia do Norte e em Cuba. Comunismo de verdade, galerinha, comunismo de verdade você não viu em lugar nenhum. Eu sei que tem alguns aí dizendo, olha, tem um perigo comunista aqui no Brasil. Comunismo de verdade, nada, galerinha. Sabe onde é que você teve comunismo de verdade? Sociedade comunista, os índios, onde não havia desigualdade, onde não havia propriedade privada, onde a terra era um bem comum a todos, onde não havia ideia de riqueza, de ser poderoso porque tem os bens. Entre os índios, lá do Brasil, você pode dizer que era uma sociedade que vivia de forma comunitária. Mas no mundo recente, não teve nenhum país que tivesse adotado, na prática, o comunismo. De boa! De boa, na Lagoa. Faça o print disso daí, galerinha. É um conceito, vale a pena os conceitos, viu?
Eu sei que você podia perdoar e só mais uma vez me aceitar. Prometa nunca mais. E agora? E faço eu da vida sem você. Beleza! Passando, eu acho que o símbolo do capitalismo hoje melhor do que o McDonald's é o da Apple. O da maçãzinha comida, viu? Ah, papai! Eu tenho certeza que é mais importante do que o da McDonald's. Haja vista que a empresa das que mais crescem no cenário mundial é a Apple. É, velho. E é sim, viu? Vou passar a imagem. Tá aí os três grandes na famosa conferência de Alta, fevereiro de 45. Bacaninha. A Segunda Guerra foi um choque do Roberto com os aliados. Lembrar que as forças fascistas enfrentaram aquilo que era chamado de mundo livre. A Europa ficou destruída e sobressaíram duas potências que disseram: vamos logo dividir a Alemanha e também a cidade de Berlim. Ah, papai, a capital da Alemanha foi dividida. Uma cidade, um povo, uma família foi dividida aos interesses alienígenas. O famoso Muro de Berlim, galerinha, vai se tornar o maior símbolo da divisão do mundo, nessa divisão bipolar, entre as duas potências. Daí, primeiro dividiu a Alemanha e depois a própria cidade de Berlim. Como Berlim Ocidental se transformou numa vitrine do mundo capitalista, haja vista o volume de investimentos feito pelos Estados Unidos lá, o volume de real feito pelos EUA na Berlim Ocidental, parte dos berlineses da Berlim Oriental iam para lá fazer compras, procurar trabalho, se divertir, tomar Coca-Cola no McDonald's. Aí o governo da Alemanha Oriental mandou construir o fatídico e famoso Muro de Berlim. Era absurdo, velho. O Muro de Berlim, que só foi cair em 1889. Bacaninha? Tá aí. Berlim era o principal símbolo mundial da divisão entre essas duas superpotências que nós tínhamos durante o período da Guerra Fria. Tá aí a construção do muro. Lembrar que quem autorizou a construção foi a Alemanha Oriental. E você está vendo aqui do lado um militar impávido da Alemanha Ocidental. Ele cortava a cidade de Berlim. Foi derrubado quando o próprio povo alemão disse: nós não aceitamos mais essa divisão e nós queremos voltar a ser o mesmo povo de origem germânica, derrubando o Muro de Berlim em 89, um dia desse. Vamos para a doutrina Truman, de R. Truman, presidente dos Estados Unidos. Ele veio ao Brasil em 47, viu? Ele veio ao Brasil em 47, R. Truman. Veio visitar o presidente Eurico Gaspar Dutra. O famoso presidente Dutra. Veio ao Brasil. A doutrina Truman, criada pelo presidente R. Truman, a ideia: conter o comunismo. Fazer a defesa do capitalismo, da democracia e das liberdades. Defesa do capitalismo, da democracia e das liberdades. Então os Estados Unidos começaram a colocar tropas predispostas no mundo quase todo. E foi. Ainda hoje elas estão. São áreas estratégicas, são bases norte-americanas. Ah, papai, eles se acham que são a polícia do mundo, viu? Eles se acham a polícia do mundo. E com isso nós tivemos intervenção norte-americana na Coreia, que vai resultar numa guerra,
no Vietnã, que vai se transformar no inferno astral dos Estados Unidos, em ocupar o território do Irã e fazer do Irã um país aliado dos Estados Unidos, vendendo petróleo bem baratinho. Depois, em 79, teve a Revolução Iraniana. Em Cuba, quando eles tentaram derrubar o Fidel Castro, na tentativa fracassada da Baía dos Porcos, e também apoiando a implantação de uma ditadura em Guatemala. Tá aí, o tio Sam, de vez em quando, manda os mariners norte-americanos para poder fazer um serviçozinho sujo aos interesses dos Estados Unidos. Isso se tornou mais visível durante a chamada Guerra Fria. De boa? Beleza, deixa eu ver quem está aqui ao vivo. Alô, Guaribas. Alô, Dom Inocêncio. Colônia do Gurgueia, que fica pertinho de Palmeira do Piauí. Colônia seria uma das propensas candidatas à capital do estado do Gurgueia, se tivesse ocorrido a divisão, né? Colônia, Bom Jesus ou Canto do Buriti. Ah, papai. Alô, Betânia do Piauí. Alô, Guaribas. Palmeira. Palmeira é pertinho de Colônia. Palmeira do Piauí e São Pedro do Piauí. De boa? Estamos encerrando a primeira parte da aula. Nós vamos para aqueles 15 minutinhos. Tomar ali um cafezinho com bolacha. E a gente volta já já com a parte 2 da chamada Guerra Fria.